o que podemos esperar em nosso tempo. Antes da sua crucificação, Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Podemos ver isso em Marcos, capítulo 8, versículo 31, Marcos, capítulo 8, versículo 32, e Marcos, capítulo 9, versículo 31, e Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 34. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhe do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu tão completamente suas esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos, pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Profecias que requerem a nossa atenção. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo, acompanhante. Terrível é a sua obra. Tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Haveremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de dar a conhecer as razões de nossa fé. Os jovens devem compreender essas coisas. Devem saber o que acontecer antes do encerramento da história terrestre. Isso diz respeito a nosso bem-estar eterno. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. Estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Há necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Devem merecer nossa atenção, como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele contém uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão é necessária a todos nós. As predições do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas nos previne com clareza, revelando o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Tema mantido perante o povo. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta o sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu
porém, um dia, para o término da história deste mundo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente. Porém, muito mais deve ser dito acerca desses assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido, para sempre, o destino de todas as pessoas. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. O solene facto de que o dia do Senhor virá, repentino e inesperadamente, deve ser mantido, não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a todos. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que esse grande acontecimento está bem próximo. Mantendo a perspectiva correta, não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que se desdobrarão em nosso mundo no futuro. Uma coisa, porém, sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O sinal da besta é exatamente o que se tem proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Não será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos virão olhar dos deveres atuais do conforto e das bênçãos no presente e adiantarão aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipada. Haverá uma sacudir entre o povo de Deus, mas essa não é a verdade presente a ser levada às igrejas.